Bandeirantes Acontece. 3h17. O Luiz Felipe Nunes está visitando aqui o estúdio da Rádio Bandeirantes e para trazer para a gente informações a respeito de algo que eu estou perdendo a conta. Não sei mais exatamente qual é o controle disso, em que estágio estamos. Mas qual é a situação, Luiz? Boa tarde para você, sobre o mototáxi em São Paulo. Que eu não sei mais se pode, se não pode, se está no aplicativo, se tem liminar, se não tem liminar. Atualiza para a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Zaidan. A todos os nossos ouvintes. A situação é tão complexa aqui na cidade de São Paulo que, assim, dá para pegar o mototáxi, o serviço de motos por aplicativo agora. Entrou nos aplicativos, você consegue pegar. Mas, hoje, mais cedo, uma decisão judicial, juiz Eduardo Gouveia, da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tomou uma decisão de que este serviço está novamente suspenso na cidade de São Paulo. Na quarta-feira, teve uma decisão judicial anterior que recusou um pedido da prefeitura para que esses serviços fossem barrados. Por isso, a Uber e a 99, duas empresas que prestam esse serviço, voltaram a oferecer as motos por aplicativo desde as 4 horas da tarde de quarta-feira. E elas seguem fazendo porque, nesta decisão judicial de hoje, o juiz considerou que as duas empresas têm 5 dias para se manifestar. Elas só devem tomar alguma decisão depois de receber a notificação judicial. Primeiro informaram para a gente, para a nossa reportagem, que isso ainda não tinha sido feito. Então, acabo de entrar nos aplicativos, dá para pedir a moto. Acabei de ver aqui, ó, direto para casa, num desses aplicativos, tá R$25 de carro. 20, mas de moto tá R$8,90. E tá aqui, ó, posso pedir promocional. Agora. 4 minutos pra chegar o motoqueiro aqui pra me pegar. Ô Luiz. Oi, Zaidan. Ô Luiz, tudo bem? Tudo bom. É aquele negócio, né, Luiz Felipe? Não podia, depois podia, depois não podia, agora não pode, mas pode, né? 5 dias não pode, mas pode. Essa dos 5 dias é ótima. Não pode, mas tem os 5 dias pra dizer que não pode de verdade. E melhora, tá? Porque essa decisão judicial de hoje, assim como a decisão da quarta-feira, ambas dizem que esta não é uma decisão definitiva. Ah, tá. Vai depender de outras decisões judiciais e o caso já vai chegar no Supremo Tribunal Federal para analisar um decreto da cidade de São Paulo, decreto baixado em 2023, que diz que o serviço de motos por aplicativo é ilegal na cidade de São Paulo. O que acontece é que na quarta-feira, um juiz decidiu que era inconstitucional esse decreto. Portanto, os serviços de aplicativo poderiam voltar. Agora, esse juiz novo de hoje diz que a decisão de quarta-feira não é válida, que o decreto não é necessariamente inconstitucional e quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, assim, tá fácil de entender, né? É um negócio que vai demorar bastante. Por enquanto, o serviço não pode. Na cidade de São Paulo, as empresas seguem ofertando esse serviço e a gente tem a manifestação, por enquanto, somente de um dos lados, que é a Prefeitura da cidade de São Paulo, até porque Uber e 99 ainda não vão se posicionar, porque se posicionando, afirmam que já receberam a notificação judicial e por isso precisariam parar com o serviço. Então a gente ouve o único lado dessa história que já se posicionou por esses motivos, que é o prefeito Ricardo Nunes, da Prefeitura de São Paulo. O prefeito hoje diz que agradece essa decisão judicial nova desta sexta-feira. Agradecer a decisão do desembargador, que de forma consensual com aquilo que a gente entende que é o mais importante, que é proteção da vida, suspendeu novamente e sugere que seja feita uma regulamentação em 90 dias. A Câmara Municipal de São Paulo está discutindo esse tema, tem um grupo que está trabalhando, existe um projeto que tem a simpatia do governo, do vereador Marcelo Messias, que estabelece que poderia se autorizar essa atividade na cidade de São Paulo quando os índices de mortes no trânsito chegar em 4,5 por 100 mil habitantes, que são as recomendações internacionais pela ONU. Hoje a cidade de São Paulo tem 7,2 de mortes por 100 mil habitantes. Então, quando a gente chegar em 4,5, né, vai ter uma situação mais segura, talvez seja possível fazer essa autorização. Então, o prefeito Ricardo Nunes deu o resumo de que precisa baixar o número de mortes para que um projeto que ainda está sendo discutido entre em vigor. Então, assim, é uma discussão longa
essa situação vai chegar no Supremo Tribunal Federal e só vai acabar quando um colegiado de ministros tomar alguma decisão, porque por enquanto a gente segue desta forma. Um juiz toma uma decisão, o outro recua, toma outra, e o cidadão de São Paulo tem que entrar todos os dias no aplicativo para saber se dá para pegar ou não dá. Essa é a situação na cidade de São Paulo, Ronald Zaidan. Ô Zaidan, fala Zaidan, pode falar. Não, para dizer que no Supremo, como provavelmente demora muito tempo esse tipo de ação, a expectativa é de alguma decisão liminar, né? Tomada em caráter liminar por algum juiz, que será o relator do caso. Ele pode tomar uma decisão e depois, claro, haverá avaliação do colegiado. Mas, inicialmente, enquanto não houver uma decisão ainda de caráter liminar, vai ser essa bagunça, né? Você está sujeito a decisões contraditórias um dia depois do outro. Podia, então, já que o prefeito falou, se baixar o índice, a gente autoriza? Vamos começar a trabalhar, então. Que tal? Vamos começar a trabalhar. É o seguinte, para começar, vamos tentar entender por que as motos não respeitam mais o semáforo em São Paulo. Por que as motos atravessam o semáforo o tempo todo? No vermelho. Não respeitam. Vamos tentar entender, prefeito, esse fenômeno que acontece em toda a cidade de São Paulo. Não respeitam o semáforo. E muitas colisões acontecem. Semana retrasada... Bom, eu tenho um cruzamento lá perto de casa que acontece todo dia. Mas um motociclista morreu recentemente porque passou num semáforo vermelho. Isso é uma coisa. Outra coisa. O prefeito usou durante toda a campanha, e foi eleito também, acredito que em parte por isso, pelo seguinte. A faixa azul. A faixa azul é um advento de São Paulo para dar mais segurança ao motociclista. Pelo menos essa é a história que a gente compra. E eu acho que dá. Em algum aspecto dá. Mas eu pergunto ao prefeito, cadê o estudo que mostra que a faixa azul é eficiente? Dizendo, aconteciam tantos acidentes, não aconteciam. Qual é o estudo da faixa azul? Não existe estudo da faixa azul. É uma coisa genérica de toda a cidade e de todo o estado que o Infociga diz. Não é um estudo da faixa azul. Se tanto quer a faixa azul, que aliás é provisória, não é oficial, não é terminativa. Isso daqui tá sob é um benefício dado pelo Instituto de Trânsito, pelo Senatran, que é federal, para uso. Vocês podem testar esse troço aí. É a faixa azul. Vai segregar o motociclista e vamos ver se esse negócio dá certo. Isso já se espalhou, tá no ABC, tá em outras cidades. Mas cadê o estudo que mostra que a faixa azul é realmente eficiente? Repito, eu acho que é, mas precisa dizer que é. Não basta ser números genéricos de toda a cidade, que incluem as avenidas de uma maneira mais abrangente, não especificamente com o uso da faixa azul, que aí precisa de ciência para entender. É isso. Então tem um monte de caminhos para baixar o índice de mortos E outra, que o prefeito poderia ir em Brasília, já que o prefeito gosta de ir a Brasília para bater na porta do Ministério de Minas e Energia para dizer que a Enel é uma droga, e eu acho que ele está certo no direito dele de reclamar, mas ele poderia ir lá no ministério que cuida das leis de trânsito, poderia até lá no Denatran, no Ciretran, em qualquer e dizer lá, hoje o motociclista entra na maior cidade da América do Sul e vai pra rua sem nenhuma condição, na primeira habilitação, de dirigir, de pilotar uma moto na Marginal do Rio Tietê ou na 23 de Maio. Ele não está preparado para isso e ele morrerá se ele ali continuar andando sem habilitação, sem o preparo correto para isso. O prefeito poderia fazer isso. É outra atitude para baixar o índice para quanto, Luiz? 4 ponto quanto? 4,5. Hoje passando de 7. Hoje passando de 7. Dei 3 aspectos aqui, prefeito, só para, de repente, contribuir para quem sabe a gente possa tratar desse tema motocicleta, uso da motocicleta, uso da garupa da motocicleta, de uma maneira mais leve e que proponha efetivamente uma mudança do quadro que temos hoje, que é do motociclista morrendo todos os dias em São Paulo. É isso, é só um pequeno... E é bom lembrar também, né? Há uma demanda social. O maior uso de mototáxi, ele ocorre na periferia, e são mulheres voltando do trabalho, elas descem do ônibus, o ponto está a 1 quilômetro da casa delas, então aí nem entra a questão de não pode parar onde não é ponto, o ônibus simplesmente não passa perto da casa dela, vai passar 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros, e até por segurança, ela opta por chamar ali um serviço de mototáxi que custa barato, né? Não dá para chamar um carro, é muito mais caro. Então há uma demanda social que as circunstâncias sociais produzem, na falta de segurança,
o fato de que você tem regiões inteiras com atendimento muito precário do transporte público, então as pessoas têm que se deslocar depois que saem da rede de transportes, ela precisa se deslocar mais 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, e aí usam o mototáxi. Então essa demanda, ela continuará existindo, com regulamentação, sem regulamentação. Então é preciso tentar entender se há uma maneira de tornar isso seguro. É o que o Ronald falou, exatamente. Se é possível tornar seguro, façamos. Mas isso. é o que você falou, Ronald, é preciso demonstrar que aquilo que é apontado como redutor de acidentes graves, que realmente você tem de ter comparativos, né? Você traz o número global da cidade, isso não mostra nada. Se você traz aqui a faixa azul, número de acidentes é esse aqui o número. Aqui não é faixa azul, o número de acidentes é esse aqui. Simples, né? É simples, parece simples, só precisamos colocar tudo isso em prática. Aliás, um ouvinte escreveu aqui, o Ronald falou isso, mesmo sendo contra a mototáxi. Não sou contra a mototáxi, não. Eu acho que a pessoa tem que decidir o uso do transporte que ela quiser. Por que eu não sou contra o mototáxi? Porque o transporte em garupas em São Paulo é permitido. Se você sair com a sua moto agora, você pode colocar alguém na garupa. Você pode fazer isso. Por que pagando não pode? Essa é a minha questão. Se não tem que proibir a garupa em qualquer moto. Saiu de garupa, tá preso. Ou tá a moto apreendida, alguma coisa. É só isso. Eu não sou contra não, de jeito nenhum.